precisa olhar para si mesmo, porque a empresa é consequência do que ele vibra. Então, se ele não se autoconhece, se ele não sabe do que ele precisa fazer, se ele não sabe as travas que ele tem, ele vai passar isso para a empresa. E quando ele faz isso, automaticamente ele também conhece a empresa, conhece o propósito. Então, assim, eu vejo que isso é imprescindível para o novo empresário. Porque cada vez mais nós temos mais desafios. Hoje, o maior desafio, o que é? São pessoas. Nós temos aí uma inteligência artificial vindo. Como vai ser isso, né? Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para usar o que é da natureza delas, que é a criação, o desenvolvimento, a análise, né? O operacional a máquina vai fazer. Isso não está muito longe. Então, cada vez mais o empresário precisa olhar para o ser humano, porque é o ser humano que faz tudo. E às vezes a gente acaba no vucu-vucu do dia, não, é a máquina que produz, é isso. Não, é o ser humano. E se a gente não cuidar do ser humano, como vai ser o nosso futuro empresarial? Daí que tá, né? A parte técnica a máquina vai fazer. Exatamente. Daí que tá aí. Agora, o entender o ser humano, entender o seu colaborador, a sua família, aí vai ter que partir para o lado, não vamos dizer espiritual, mas entender que existe algo além do físico, né? Como o Tiago falou. Existe a parte emocional, existe crença, existe conexão divina para quem acredita. Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente tem que começar a olhar. E hoje de manhã, saindo da academia, quando ligou a rádio, eu não vi quem foi que falou, mas era algo assim: você não pode mudar o que você recebeu dos seus pais, mas você pode mudar o que você vai oferecer para os seus filhos. E dentro da hipnoterapia, é isso que eu trabalho. A gente, né, tenta ressignificar aquilo que você recebeu. Só que você é responsável por aqueles que estão vindo. Então, a Mari, ela não é responsável pelo que ela recebeu da empresa, porque não era a Mari. Mas o que a Mari está entregando agora, ela é responsável. Uhum. Né? Então, toda essa mudança que você fez, ela é importante porque agora sim a Mari conseguiu implantar uma cultura, né? Mesmo seguindo valores, tudo que a empresa tinha que era importante. Então, a gente pensar dessa forma, né? Eu não consigo mudar o que eu recebi. Foi o que eles puderam dar aos nossos pais, à sociedade, à comunidade, na escola. Mas o que eu faço a partir de agora, isso aí é responsabilidade minha, né? Meu pai me ensinou é algo dele. Ele só pode entregar aquilo ali para mim. Agora, o que o meu filho está recebendo hoje depende de mim. Então, a justificativa de que eu não tive, eu não vou dar. Por quê? Então, você acaba seguindo algo que talvez não deu certo e não vai continuar dando certo. Então, tem essa percepção, né, do olhar que tudo pode mudar, o meio que você vive e você ensinar algo diferente para aqueles que estão vindo, né? Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Você sempre tem alternativas. Sim. Você sempre pode escolher o lado positivo, que vai te levar a crescer, ou o lado negativo, que vai te estagnar. Então, é muito mais fácil eu dizer assim, meu pai não me ensinou isso, eu não vi isso, do que ir atrás, do que buscar. E isso não é simples, né? Isso não cai no nosso colo. A gente tem que buscar. Né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento. Gente, não vai ser um terapeuta que vai fazer a diferença. Isso é uma busca diária. Né? O terapeuta ele não vai fazer nada por você. Ele vai indicar um caminho. Né? Ele vai te indicar o local certo. Ele vai usar técnica que pode funcionar com você, como pode não funcionar. Então, você tem que buscar aquilo que tem afinidade com você e o que vai te fazer crescer. Mas é uma busca constante. E não é só, né? Se você é um profissional hoje ou é um engenheiro, você tem que estar sempre estudando. Isso é a evolução. Uhum. E na nossa área pessoal também. Não tem um ponto de chegada, tem um caminhar, tem um construir, né? Para quem acredita que você vai voltar em outra vida, tudo isso vai vir e vai te beneficiar, né? E sem contar que você vai estar transformando o mundo. O que eu digo? Do jeito que eu toco a minha empresa, com os valores que eu tenho, eu influencio diretamente as 40 famílias que eu emprego. Mas a nível de colaboradores, eu processo 3.000 folhas. Então, a minha postura empresarial, ela influencia para a manutenção daquelas 3.000 famílias. Então, é aí que começa o jogo do ganha-ganha, né? Você está aí ajudando no processo de tantas pessoas. Eu acho legal isso que tu trouxesse agora, por quê? Porque normalmente o empresário que faz B2B, que ele acaba atendendo outras empresas, ele tem mais dificuldade de enxergar esse propósito dele.
da empresa dele, de enxergar como a empresa dele muda a vida das pessoas, né? Porque, eu estou vendendo para uma empresa, não estou vendendo para o cliente final, entende? O Gil, por exemplo, eu ou o Gil, a gente atende pessoas. Então, é um pouco mais fácil a gente perceber o propósito, porque a gente está diretamente mudando a vida de uma pessoa. Agora, quando a pessoa vende B2B, muitos têm dificuldade de ganhar essa consciência. E eu acredito muito da forma como você relatou aqui. É entender que você é um passo, uma etapa, um pedaço de uma transformação, de um resultado que aquela outra empresa quer promover no mundo. E você ajuda ela a promover aquilo. Então, você é parte daquele movimento também. Aí diz respeito a você estar no seu lugar e saber qual é o seu lugar, né? Então, todos nós temos um lugar na nossa família, né? Hoje eu sou mãe, ontem eu fui filha. Então, estar nesse lugar trabalhando assim é que te dá força. Da mesma forma, a empresa. Qual é o lugar da minha empresa? Hoje eu faço contabilidade, eu processo folha de pagamento. Qual é o meu lugar? O meu lugar é fazer esse trabalho muito bem feito para que o empresário fique focado no ramo de atividade dele. Então, se ele é confeccionista, ele tem que entender de moda, de produto, de processo, mas a legislação, todas as obrigações acessórias é o meu papel. Então, se eu faço esse papel bem feito, como é que eu vou fazer esse papel bem feito, além de fazer o que tem que ser feito? Qual é um pouquinho a mais? É eu entender que lá são pessoas que fornecem informação para mim. Então, eu tenho que entender o contexto delas. Então, o colaborador do cliente que presta informação para mim, ele vai fazer como isso? Né? Ele vai estar chateado, ele brigou com a esposa, ele recebeu um esporro do chefe. Eu tenho que entender que do jeito que ele está não diz respeito a mim. Eu tenho que levar o jeito que eu sou. Então, eu sempre digo, olha, a gente pode receber pedras, mas a gente vai dar flores, porque essa é a nossa natureza. Então, a gente sempre vai fazer um trabalho bem educado, pensando no melhor para aquela empresa, no contexto dele. Então, é isso que eu digo que é o plantar. É uma postura, é um jeito de ser. E com isso a gente vai conquistando e influenciando. É muito mais simples, né? Não é algo... É você ser você, fazendo o seu papel que você foi contratado para fazer. Eu achei interessante, eu tenho até uma história, mas seria muito longa para falar. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Exato. Né? Então, se o outro ele fez para mim, é um problema dele, não é meu, né? A forma que eu vou receber, aí sim. Então, a gente entender que você pode doar aquilo que você tem um coração cheio, vamos dizer assim, né? Então, esse material, esse que a Mari oferece, quem está entregando para essa empresa está entregando da forma que você planeja, que você desejou. Mas você não sabe quem vai receber lá, como que ele está, né? Então, aí quem acredita na energia também vai receber essa energia, né? Esse equilíbrio que você envia para que aquela pessoa também entenda que ela pode ser receptiva e também, né, depois devolver de uma forma diferente. Então, a gente vai receber aquilo que a gente doa. E às vezes as pessoas não percebem, né? Que é agressiva e por isso que as pessoas são agressivas com ela, né? Aí é onde eu vejo que eu falo sobre um valor que é a visão sistêmica, né? É você enxergar o sistema do outro, né? Então, o que a gente faz com aquelas empresas que são muito exigentes com os colaboradores e tudo fica difícil de processo? A gente vai lá, a gente oferece um checklist, pessoal, esse mês isso deu certo, isso não deu. O que a gente vai fazer para melhorar? Então, assim, é sobre essa postura para frente, essa postura de querer contribuir, de fazer parte da solução que faz a diferença. E que eu digo que é assim que o mundo devia ser, né? Nós devíamos estar trabalhando para o todo, né? Onde eu posso ajudar um pouquinho aqui, eu vou ajudar um pouco lá, e aí a gente forma uma crescente. Eu falo que é a crescente de amor, que é o que o planeta vibra, né? Ele vibra sim. A gente que perde tempo julgando o outro, a gente perde tempo disputando com o outro. Na realidade, nós estamos aqui para se desenvolver e para ser feliz. Deus não criou a gente para vir aqui passar perrengue. A gente que colocou isso nas nossas costas, né? Então, assim, quando alguém me trata mal e eu percebo, bom, isso é um problema dele, não tem a ver comigo, fica mais leve. Ô Mari,
Nessa linha da constelação dentro das empresas, tá? Para quem está acompanhando a gente aqui, quais seriam os primeiros cuidados que alguém que... Opa, me identifiquei com o que a Mari está falando, quero tentar começar a trazer isso para minha empresa. Eu quero ver se as coisas estão boas ou ruins. Quais são as pequenas dicas ou caminhos que tu dás para quem está acompanhando a gente poder começar a, não sei se implantar isso na sua empresa, mas avaliar o como tá também? São 3 pontos básicos. Primeiro, equilíbrio. Tudo tem que ser equilibrado para ter força. Então, assim, se eu dou mais do que eu recebo, eu desequilibro. Se eu recebo menos do que eu mereço, eu desequilibrio. Então, Isso vale em todas as relações, com todas cliente, as cliente, funcionário. colaborador, parceiro, tudo. Tem que ter o ganha-ganha, né? Então, eu tenho que estar no processo equilibrado. Eu vou pagar o justo, vou receber o justo. Então, o colaborador, ele faz um trabalho, ele tem que receber por aquele trabalho. Se ele recebe a mais, eu desequilibro. Se ele recebe a menos, eu desequilibro. Então, tem que ter esse equilíbrio. Outro ponto importante, pertencimento. Todos têm que se sentir pertencentes. A gente faz muita coisa para pertencer a um grupo que a gente nem imagina. Coisas que não dizem respeito a nós, né? Então, ele tem que se sentir pertencente àquilo, ele tem que se sentir integrado, ele tem que se sentir valorizado. E outra coisa que pouca gente percebe é a hierarquia. Quem chegou primeiro tem mais conhecimento. Não quer dizer que tenha mais responsabilidade, mas quem chegou primeiro tem que ser respeitado. Não, ele chegou primeiro. Quando eu cheguei, eu fui a última. Então, eu tive que ter esse respeito por quem estava lá. Eles sabem mais do que eu sobre a empresa. Então, esse respeito por quem está... Isso não fala sobre cargo, né? Não fala sobre cargo, fala sobre respeito. Quando eu vou desligar uma pessoa, tem que ser um desligamento respeitoso, porque ela fez parte, bem ou mal, da forma como eu queria ou não, mas ela fez parte, ela contribuiu, então tem que ser um desligamento respeitoso. Então, esses são os 3 pontos básicos.